Nós hoje vamos falar sobre os critérios de Scarbosa. Os critérios de Scarbosa são particularmente úteis no contexto clínico, na qual nos vem ter um doente com suspeita de infarto do miocárdio e na qual o eletrocardiograma feito no serviço de urgência apresenta um bloqueio de ramo esquerdo ou então o doente tem um ritmo de pacemaker. E este acaba por ser um grande dilema diagnóstico para o clínico, até porque quer na presença de um pacemaker, quer na presença do bloqueio de ramo esquerdo, o padrão normal de despolarização do ventrículo esquerdo está alterado e, por essa razão, é-nos difícil detectar as alterações no segmento ST que normalmente procuraríamos num qualquer outro doente com dor torácica. E para nos ajudar no diagnóstico de infarto do miocárdio em doentes que têm quer o bloqueio de ramo esquerdo, quer o ritmo de pacemaker, existem os critérios de Scarbosa. E estes critérios de Scarbosa foram descritos há mais ou menos 20 anos atrás por esta cardiologista argentina, a doutora Helena Scarbosa, e cuja grande vantagem é, portanto, detectar mais cedo os doentes que têm alterações eletrocardiográficas suscetíveis de isquemia e, portanto, mais cedo colocar estes doentes a fazer a terapêutica de reperfusão, que sabemos que salva vidas. Antes de avançarmos para os critérios, temos de rever o que é este ramo esquerdo do feixe DIS. E como nós conseguimos ver, este ramo esquerdo do feixe DIS é um conjunto de tecido relativamente grande e relativamente difuso. E, portanto, para poder ter um dano significativo neste ramo esquerdo do feixe DIS, precisaríamos da morte de uma quantidade significativa de miocárdio. E, portanto, na maior parte das vezes, quando nós tivermos um infarto agudo do miocárdio que cause bloqueio de ramo esquerdo, estamos a falar de um infarto do miocárdio que afeta toda a parede anterior ou toda a parede anteroseptal e, por essa razão, vai ser um infarto do miocárdio que vai estar associado a um fraco prognóstico. Na realidade, nós sabemos, com estudos atuais, que, de facto, o surgimento deste infarto agudo do miocárdio com bloqueio de ramo esquerdo, de novo, é relativamente raro e, na grande maioria dos doentes que nós vamos ver na clínica, que têm dor torácica e que têm bloqueio de ramo esquerdo, na grande maioria das vezes, este bloqueio de ramo esquerdo vai ser um marcador pré-existente de doença cardíaca estrutural que o doente tenha, quer seja dano causado pelo envelhecimento no sistema de condução, ou dano causado por uma doença valvular no sistema de condução, ou então por uma doença cardíaca isquémica prévia. Portanto, os critérios de Scarbosa originais iriam-nos atribuir um conjunto de pontos à presença ou ausência de determinados critérios e depois, caso o doente tivesse pelo menos 3 pontos ou mais, então este doente teria um infarto agudo do miocárdio. O primeiro critério do Scarbosa é determinado olhando quer para o QRS, quer para o segmento ST que segue a este QRS. Nesse caso, nós vemos claramente que estamos a olhar para um QRS típico de bloqueio de ramo esquerdo, porque é um QRS largo e, inclusivamente, tem esta forma típica em M. E, se nós olharmos para o segmento ST que se lhe segue, verificamos que existe uma clara elevação do segmento ST relativamente à linha de base. Caso nós tenhamos uma elevação do segmento ST que seja igual ou superior a 1 mm, nesse caso, nós estamos perante um critério de Scarbosa positivo e este tipo de critério daria-nos originalmente 5 pontos, portanto, permitiria-nos fazer o diagnóstico de infarto do miocárdio no contexto deste bloqueio de ramo esquerdo. O segundo critério de Scarbosa é determinado olhando para as derivações pré-cordiais direitas, portanto, para as derivações pré-cordiais de V1 a V3. Mais uma vez, nós temos de olhar para o complexo QRS e para o segmento ST que se lhe segue. Em primeiro lugar, olhando para o complexo QRS, nós vemos que este é um complexo QRS típico de bloqueio de ramo esquerdo, porque temos cá uma onda S muito profunda e muito larga. E para além disso, se nós olharmos agora para o segmento ST, nós vemos que ele está desnivelado para baixo relativamente à linha de base e, portanto, o critério de Scarbosa é positivo se houver um infradesnivelamento do segmento ST de pelo menos 1 mm ou mais. E, portanto, este critério de Scarbosa diz-nos que, nas derivações pré-cordiais direitas, a presença de um infradesnivelamento do segmento ST de pelo menos 1 mm faz-nos o diagnóstico de infarto do miocárdio no contexto de bloqueio de ramo esquerdo, até porque isto tem 3 pontos de atribuição. E o último critério de Scarbosa faz, mais uma vez, olhando
para o complexo QRS e para o segmento ST que se lhe segue. Nesse caso, nós vemos que existe uma discordância entre o complexo QRS, que é maioritariamente negativo, e o segmento ST, que está supradesnivelado. E, portanto, temos uma discordância. No entanto, este critério de Sgarbossa apenas é positivo se a discordância for excessiva. Ou seja, é normal num contexto de bloqueio de ramo esquerdo que exista discordância entre o complexo QRS e o segmento ST que se lhe segue. No entanto, quando esta discordância resulta numa elevação do segmento ST de 5 mm ou mais, diz que esta discordância é excessiva e favorece, embora não estabeleça, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio no contexto de bloqueio de ramo esquerdo. Digo que não estabelece, até porque este tipo de padrão eletrocardiográfico apenas nos dá 2 pontos. E, portanto, nós conseguimos aqui neste slide rever os 3 critérios de Sgarbossa originais. O primeiro, no qual nós temos uma elevação do segmento ST concordante com o complexo QRS, na qual a elevação do segmento ST é de pelo menos 1 mm, e isto dá-nos 5 pontos. O segundo, no qual nós temos uma depressão do segmento ST de pelo menos 1 mm nas derivações pré-cordiais direitas, e isto dá-nos 3 pontos. E o terceiro, quando nós temos um complexo QRS discordante do segmento ST, e na qual esta discordância é excessiva, até porque a elevação do segmento ST é de pelo menos 5 mm. E isso dá-nos 2 pontos. De acordo com os critérios de Sgarbossa originais, a presença de 3 pontos ou mais é sugestivo de infarto agudo do miocárdio. No entanto, os critérios de Sgarbossa foram mais tarde modificados de modo a tentar melhorar a sua sensibilidade na detecção de infarto agudo do miocárdio. E estes critérios de Sgarbossa modificados são em tudo igual aos critérios iniciais, pelo menos no que confere ao primeiro critério de que nós falamos e ao segundo critério de que nós falamos, tendo apenas uma ligeira alteração no terceiro critério, ou seja, no critério da discordância excessiva. Neste caso, em vez de nós termos de detectar uma elevação do segmento ST de pelo menos 5 mm, basta-nos termos uma elevação do segmento ST que seja 25% superior à profundidade da onda S que o precedeu. Ou seja, para detectar a presença ou ausência deste critério de Sgarbossa, nós temos de contar a altura do segmento ST, contar a profundidade da onda S, e caso a altura do segmento ST seja 25% ou mais do que a profundidade da onda S, então estamos perante um critério positivo. E de acordo com estes critérios de Sgarbossa modificados, dizer que sim a pelo menos um destes critérios vai-nos ter pelo menos 80% de sensibilidade e 99% de especificidade para o diagnóstico de infarto do miocárdio no contexto de bloqueio de ramo esquerdo. Portanto, a abordagem diagnóstica no doente que se apresenta com infarto do miocárdio e que tem um bloqueio de ramo esquerdo, na qual nós não sabemos se é um bloqueio que surgiu de novo ou se é um bloqueio do qual o doente já tinha há alguns anos, passa por, em primeiro lugar, avaliar a presença ou a ausência de instabilidade hemodinâmica e de insuficiência cardíaca aguda. E se o doente tiver alguma coisa destas, então devemos interpretar como sendo o doente que tem um infarto relativamente grave e devemos enviar o doente para uma estratégia de reperfusão emergente, por exemplo, por uma intervenção coronária. Mas se o doente não tiver instabilidade hemodinâmica nem insuficiência cardíaca aguda, então nós temos de avaliar a presença dos critérios de Sgarbossa. Se o doente tiver pelo menos um destes critérios de Sgarbossa modificados, então deve ser interpretado como tendo um infarto agudo do miocárdio equivalente ao infarto com elevação do segmento ST. Portanto, é um doente que tem indicação para reperfusão emergente. Se, por outro lado, o doente não tiver nenhum destes critérios de Sgarbossa, então fazemos uma avaliação utilizando outros meios de diagnóstico, primeiramente a ecocardiografia à cabeceira do doente ou a avaliação por biomarcadores seriados, nomeadamente por medição seriada das troponinas.